E na manhã desta terça-feira estamos recebendo aqui o prefeito André Weck, que vem falar sobre vários assuntos aí. Ele fazia tempo que ele não voltava aqui no microfone da Rádio Cidade. E eu vou começar essa entrevista com o André falando sobre essa situação da pichação e essa última ação aí que culminou com a descoberta, através de denúncia, né? De envolvidos nesse vandalismo. O último aconteceu exatamente na ponte que recentemente foi aberta, a Beira Rio Nova, né? Que dá acesso ali no Jardim Maluche para o Rio Branco, obra que a Prefeitura de Brusque entregou, está fazendo alguns dias, e que inclusive foi um fato que foi noticiado aqui na Rádio Cidade, né? Com imagem, através de pessoas ali da comunidade que filmaram a pichação na ponte, e que depois apareceu o próprio prefeito André Weck, juntamente com o empresário Luciano Rank, alunos de uma escola, fazendo a limpeza. Prefeito, bom dia. Bom dia, Dirley, Valdomiro, Rodrigo, Amanda, toda a equipe aqui da Rádio Cidade, e um bom dia especial para o ouvinte que nos acompanha. Essa ação contra a pichação é o segundo grupo que a gente consegue penalizar pela nossa legislação, que é inovadora. Eu vejo hoje muitos municípios no Brasil replicando nossa lei, que aumentou o valor da multa para quem for pego pichando, e também gera recompensa de 20% desse valor para quem faz a denúncia, para incentivar as pessoas a denunciarem. E tem dado super certo, né? A gente teve esse fato, né, de um grupo de marginais, eu chamo assim mesmo porque é o que eles são, que foram até a nova ponte, né? Agora vai ser denominada Norberto Furbringer, né? Ali que liga o Rio Branco ao Maluche, e picharam lá antes mesmo da gente poder inaugurar, né? Poder entregar, aliás, né? Inaugurar ela não foi, antes de entregar e liberar o trânsito. E gerou uma revolta, né? Porque, poxa, a gente... primeiro porque é um negócio que emporcalha a cidade, é feio, né? Desculpa, se alguém gosta de pichação, essa pessoa tem algum problema. Grafite é outra coisa, um grafite bem feito, autorizado no lugar, vai do gosto de cada um como arte. Agora, pichação é crime, né? É crime de depredar o patrimônio público, é crime ambiental também. Então, crime tem que tratar, né, criminoso como criminoso. E aí, gera, por outro lado, um custo, né, ao erário. Afinal de contas, eu vou ter que destinar, e como tive, né, destinar uma equipe para ir lá fazer a limpeza, que eles poderiam estar em outro lugar fazendo outro serviço. É material que tem que comprar, tivemos que comprar solvente, tivemos que comprar tinta, para poder fazer toda a manutenção lá da ponte, por exemplo, e ali do lado da arena multiuso. E aí, então gera todo esse transtorno. Então não é justo que a sociedade tenha que pagar, né, por causa da ação de alguns marginais. E aí gravei o vídeo. No dia seguinte, já que eu gravei o vídeo, né, indignado com aquilo, o Luciano Hang me liga, né, prefeito, né, tô contigo, vamos lá gravar um vídeo e tal, vamos lá, vamos limpar, eu vou ajudar também com 5 mil, quem ajudar a denunciar. Eu falei que ia dar R$1.000, fiz já o meu Pix, o Luciano fez o dele, e aí a parte da recompensa tem um trâmite administrativo que é ao final, quando a pessoa paga a multa. Até é importante explicar que eles acham, dinheiro público para isso. Não, a pessoa ela paga a multa primeiro, e desse valor 20% vai para quem denunciou, então não tem nenhum prejuízo ao recurso público ali. E aí fizemos todo o trâmite, gravamos o vídeo, e não deu 2 dias, chegou a denúncia, né? Chegou a denúncia para mim, depois chegou também para o próprio Luciano, né? E a denúncia é dentro do próprio grupo ali, né? Então encaminhamos para a Polícia Civil, não divulgamos, né, a denúncia, o vídeo lá da denúncia ainda, até que a polícia pudesse iniciar a investigação, identificar quem são, né, os responsáveis, pedir autorização para a Justiça para fazer a busca e apreensão. E aí, quando fizeram a operação, acho que foi uma sexta-feira de manhã, né, então eles foram na residência dos 4 marginais, e um deles foi preso por tráfico de drogas, né? Encontraram na balança de precisão, droga, todo aquele material para fazer a separação e embalar a droga. E aí que sirva de exemplo, né, para quem estiver pensando em cometer esse tipo de infração, né, esse tipo de crime, que primeiro que a gente tem muita câmera na cidade, segundo que a população está muito atenta a isso também, tem ajudado, porque assim, essa foi chegaram pelo menos 5 denúncias, né, pelo menos umas 4 direcionando à mesma pessoa que seria o líder do grupo. Aí conta a primeira denúncia, né? Então, vejam, 5 pessoas denunciaram, né? Então é para o pessoal ficar muito esperto.
para não cometer esse tipo de crime, porque, né, a cidade não merece esse tipo de sujeira, né, que em Portgalha. O prefeito, o senhor acha, eu tenho a opinião de que a pena ela é muito branda para esse tipo de crime. Eu estava até dando uma olhada aqui, pena para pichação é de detenção de 3 meses a 1 ano. Eu acho que dificilmente alguém fica preso ou é condenado por isso, né? Você também entende que isso poderia ser mais rigoroso? Porque só a multa em si, claro que ela tem um outro objetivo, e ver que mexeu em dinheiro, até o próprio grupo se entrega, né? Sim. Mas eu digo a pena, a punição, para que isso realmente intimide as pessoas a não cometer esse. Eu acho que é muito branda ainda, né? É branda e tem aquela sensação de impunidade, né? Sim. Eu fiz, ninguém me pega e não acontece nada comigo. Hoje, com todo esse aparato de tecnologia, as denúncias são mais fáceis, né? Muito mais fácil tu apurar. Tanto é que a polícia, em acho que 2 dias, já sabia quem eram as quatro pessoas, sendo que a única coisa que ela tinha era uma conversa com codinomes, né, de cada um deles numa rede social. Sim. E eu acho que sim, a penalidade tem que aumentar, porque... E como a gente viu, né? Um deles foi preso por tráfico de drogas. Eu vejo que esses delitos, né? Que aparentemente são de menores potenciais, né? Mas eles são portas de entrada para outros. Eles crimes, se relacionam, né? Se relacionam. Então, tem que ter medida dura, sim, para já coibir na base, para o cara nem pensar em fazer esse tipo de coisa, porque de fato, depois isso vira uma epidemia, né? Você vai em grandes cidades, você vai em São Paulo, você vai em grandes... É terrível, assim, pichação para tudo que é lado. E aí aquela teoria das janelas quebradas, né? Quebrou uma janela, vai lá e arruma. Porque tu quebrou a primeira, não arrumou, quebra a segunda, depois que quebrou tudo, tu não consegue mais, né, voltar atrás. É muito difícil. Então por isso que a gente já está agindo com firmeza agora no início do problema, para não deixar que a cidade de Brusque se torne como outros grandes centros aí que estão tomados pela pichação. Agora, até só fazendo um comentário sobre isso, eu tenho um entendimento que, primeiro, que tem a questão educativa dessa... não vou dizer prisão de... Um foi preso, né? 3 foram pegos pela polícia, mas até foi liberado e até prestaram depoimento terça-feira passada sobre isso. Eu não sei o que a justiça vai definir. Eu tenho 2 pensamentos. Primeiro, tem a parte educativa que se mostra que a polícia realmente trabalhou e pegou. E segundo, que é bem possível que esse grupo tenha sido responsável por mais das pichações na cidade, além da ponte, além da lateral da arena, de outros pontos que pode, imagino eu, ou até aqui atrás, foi aquele muro que o Luciano gravou o vídeo, e possa ser responsável e até vai diminuir. Tomara que isso aconteça. Tomara que seja esse grupo, digamos assim, o cérebro da questão das pichações, para que, enfim, diminua esses casos. Tem um dos elementos, eu não vou citar o nome para não dar moral para ele, né? Mas tem um dos elementos ali que ele pichou tanto a ponte, ele fez pichação em Guabiruba também, mas aí já não é nossa jurisdição, né? Ele pichou ali na subida do loteamento Malossi, aquele paredão que tem, sabe, ali na Beira-Rio. E ele pichou lá a lateral da arena. Então ele vai levar a primeira multa de 5 mil, a segunda de reincidência já são 10 e a terceira vai ser de 10 também. Então ele já vai ter 25 mil reais de multa para pagar, né? Por causa dessa brincadeira sem graça, né? Desses crimes que foram cometidos, né? E bem, se ele tiver algum patrimônio não, porque isso vai para a dívida ativa. Se tem alguém que não falha na cobrança, é o poder público, seja município, estado, União, não tem patrimônio protegido, ele vai ter que pagar. Então, e que sirva de exemplo também, né? Quanto mais fizer, maior é a multa. Eu tenho o outro aqui, que é agora esqueci o nome dele, o tal do Nobru, mais de 70 mil reais de multa acumulada. E quem denunciar vai ganhar 20% desse valor. O Luciano também falou que já vai dar uma ajuda se pegar esse cara, que esse é o que mais picha a cidade. Então, se você tiver conhecimento de quem é, faça a denúncia que você vai ganhar um bom dinheiro. E é assim que a gente vai coibindo, né, esse tipo de prática, né, e punindo aqueles que forem, né, identificados. André, vamos falar sobre a nova Beira-Rio, a etapa 1 aí da obra, né? O lote 1 que foi agora entregue e já se verificou grande movimento. A gente teve aqui com o Emerson, aconteceram mudanças, principalmente ali no Maluche, e de certa forma causou aí um transtorno no primeiro dia, na segunda-feira. O pessoal reclamando bastante. O que veio de feedback aí para a prefeitura a respeito desse primeiro momento, dessa primeira semana que a Beira-Rio está entregue? Olha, em geral o feedback foi muito positivo, sobretudo para quem mora no Guarani ou vem da Guabiruba Brusque, porque todo o trânsito do Rio Branco era concentrado na General Osório. Agora com a nova Beira-Rio, eles pegam a Beira-Rio e saem ali na região do Maluche. Então, aliviou muito, pessoas relatando que ganharam 10, 15 minutos de viagem por percurso. Então a gente está falando de 20 a 30 minutos por dia. Né? Coloca isso na semana, a gente tem, né, é muito tempo. E eu sempre falo, o maior ativo que o ser humano tem na vida é o tempo, né? Que é a única coisa que é finita, que a gente tem certeza que uma hora vai acabar aqui nesse plano. Então, muito positivo.
Claro que a gente tem alguns feedbacks de melhorias, né? A gente tem hoje um problema ali na rótula da Augusto Bauer, né? Que antes esse problema era na rótula da PAI. Então também é importante a gente lembrar que antes a rótula da PAI não era as Mil Maravilhas, né? Tem pessoas que reclamam da rótula da Augusto Bauer como se antes não tivesse problema. Ah, mas por que vocês não abrem de novo a rótula da PAI? Hoje ainda, quem vem aqui da região do Acre Material de Construção, do centro empresarial, e quer acessar o Maluche, ele sabe que ele vai ter que pegar a Beira-Rio Nova e depois, né, contornar lá pela Bartolomeu Pruner e acessar o bairro. Ele sabe. Então, esse fluxo ele está desviando das rotatórias ali. Porque senão ele vai ter que ir lá na Avenida das Comunidades, lá perto do Angelônio, fazer a volta, né? Eu vou jogar esse fluxo para a rótula da PAI, se eu liberar a rótula da PAI, né? E todo o problema que está no Augusto Bauer, eu só vou antecipar para a PAI. Então eu vou estar jogando pelo menos mais uns 2 movimentos para a rótula da PAI, além do que já está no Augusto Bauer que eu jogo. Vai ser um caos. Teve até gente que falou para mim assim: André, tu devia ter deixado uma semana com a rótula da PAI aberta para ver o caos, para daí tu mudar. Mas como eu confio muito na nossa equipe técnica do trânsito, o Emerson, o Blumer, o Ramos, o Paulinho, todo o nosso time lá, né? A gente fez a intervenção. E claro, né, nenhuma mudança no trânsito ela vai ser perfeita e agradar todo mundo. Mas tem uma questão também que é um pouco cultural, né? As pessoas têm uma resistência ainda de quem vem da Ponte do Maluche acessar Bartolomeu Pruner. Porque ela olha assim, pô, mas é só andar mais um pouquinho, eu retorno na rótula do Augusto Bauer e acesso a Beira-Rio, né? Mas ela pode andar ali 580 metros a mais, né, e acessar Bartolomeu Pruner e pegar a Nova Beira-Rio para ir no sentido Maluche. Então acho que é uma questão cultural, né? Várias mudanças que a gente fez tiveram alguma resistência, né? Algumas reclamações, mas no geral melhorou muito. Basta ver aquela retirada do semáforo na descida da delegacia, né? O que melhorou o trânsito, sobretudo ali na região do Colégio São Luís. Essa mudança que a gente fez no Maluche, da Getúlio Vargas, fazer uma única também, no começo alguma resistência, hoje a gente percebe que o trânsito melhorou. Então, isso não quer dizer, Rodrigo, né, e equipe, que a gente não esteja aberto a fazer novas alterações, muito pelo contrário. Todo dia a equipe da guarda, a equipe do trânsito está lá acompanhando o trânsito, conversando com os motoristas, estudando, para que, poxa, a gente fez uma alteração que não deu certo, a gente não tem compromisso com erro nenhum, a gente pode voltar atrás. Mas eu vejo que abrir hoje a rótula da PAI, a gente só vai estar jogando um problema, né, de um lugar para o outro e aumentando esse problema, né? Porque a gente vai jogar pelo menos mais 2 fluxos de veículos ali. Mas a equipe está acompanhando, né? E eventualmente necessitando uma nova mudança, a gente vai mudar de novo. Farei uma pergunta aqui que o nosso amigo Fernando Tridapalha, ele já mandou ontem. E deixa eu ver se foi ontem que ele mandou. Ele mandou ontem. Acho que ele sabia que o prefeito ia estar. Vocês falaram que o prefeito ia estar aqui hoje? Falamos então ontem. Então ele já se adiantou. Ontem ele mandou, eu estava ouvindo o áudio dele aqui agora. Ele faz o seguinte sobre a 1º de maio, prefeito. 2 situações que ele relata. Primeira, foi dito no início que a obra seria aberta, executada a cada 50 metros, seria fechado e ele entendeu que seria recapeado, seria passado o asfalto, né? A cada 50 metros, o que não está acontecendo, segundo ele, tá? E outra, com relação à sujeira. E aí, de fato, isso, eu mesmo conheço pessoas que se acidentaram, ocorreram algum tipo de acidente aqui na 1º de maio. Ele cita o caso de pessoas idosas que vão para a igreja, que utilizam as calçadas e tem muita poeira, muita terra, e quando chove, então fica pior, fica lama, né? Então, as 2 situações que ele queria saber. Primeiro, sobre essa questão a cada 50 metros a obra seria fechada e seria recapeado, o que não está acontecendo. E outro, se não tem como fazer uma limpeza diária ou frequente para minimizar esse impacto aí do barro e da poeira. Tá, vamos lá. Vamos começar pela última pergunta, então. Certo. Em relação à limpeza, ela, como qualquer obra, ela é de responsabilidade de quem executa. A gente tem problemas, por exemplo, em alguns loteamentos, né? A pessoa está no morro lá fazendo, né, supressão de vegetação, cortando o morro e tudo mais. Aí choveu, desceu todo aquele barro para a estrada. A responsabilidade é de quem está executando a obra em fazer aquela limpeza. Ponto. O mesmo serve para a obra pública, né? Então a empresa, e o DECO tem ficado muito em cima junto com os fiscais da obra nesse sentido. Tomei conhecimento na semana passada da situação da questão da sujeira, que as reclamações chegaram a mim também, né? E a gente tem ido para cima da empresa até no limite, se isso permanecer, de estar começando a multar a empresa, né? Porque às vezes só doendo no bolso para começar a ter alguma intervenção. Mas a limpeza da via, ela é responsabilidade da empresa, né? E a gente tá firme nessa cobrança, né? Vamos acompanhar até ao longo dessa semana para ver se melhora essa situação, e não melhorando a gente vai ter que tomar algumas medidas mais enérgicas com relação à empresa. Em relação ao recap, como há uma necessidade de uma mobilização de uma estrutura, né, para fazer o recap,
Então, eu agora não sei de precisar quantos metros, né, é o acumulado, Valdomiro, para poder fazer o recap de uma parcial ali, porque de fato está bem feio depois que eles fecham ali a situação. Sim. Porque daí começa a passar os caminhões pesados, começa a compactar o solo, né, ele ficar desnivelado. Mas eu vou levantar essa informação e passo aqui para a rádio, né? Mas em algum momento, até a nossa ideia, ao final de todo o processo, é fazer daí sim um recap total nela fora, porque cada recap que tu faz, ele fica um remendo, né? E aí fica um negócio até feio, né? Então, isso tá no nosso planejamento. Então, essa última informação eu levanto lá com a nossa equipe técnica e daí eu te passo. Joia. Agora, prefeito, vamos falar sobre... Eu queria levantar uma situação falar sobre recap ainda, sobre a questão de asfalto. Tem a questão desse recurso, tem que chegar para fazer essa grande iniciativa de recap que você quer tocar na cidade. Até quero aproveitar também e fazer um pequeno parênteses, que você prometeu também que ia asfaltar o pátio do estacionamento da FENARECO também. Vou fazer. Vai fazer também. Mas assim, de uma forma objetiva, essa grande operação de recap de vias aí, você pode já passar um prazo para a população? Porque você está falando, 1º de maio é uma questão que tem uma obra, né? Mas você já falou sobre isso, que tem uma ideia de ter o recurso, fazer uma grande ação de recap em ruas principais da cidade. Você já tem um prazo para iniciar isso? Vamos lá. A nossa meta, Rodrigo, é iniciar isso no 2º trimestre do ano que vem. E por quê? Os trâmites do financiamento a gente consegue viabilizar antes disso, né? Do financiamento de entrar na conta e poder executar as obras. Só que, como é recurso público, a gente tem que usar ele com inteligência, né? Agora, para janeiro, né, tá programado a gente fazer lá na B3 da Bolsa de Valores a licitação do esgoto. Então, imagina, você, cidadão que está me ouvindo, se eu vou, por exemplo, recapear a rua Santa Cruz, né, ali na Águas Claras, e 6 meses depois vem uma empresa arrebentando ela fora, cavando uma vala para passar a tubulação de esgoto. O pessoal vai querer me matar, né? Então, qual é a ideia? Tão logo a gente tem a empresa vencedora do esgoto, a gente possa alinhar esse cronograma, né, da implantação do esgoto, para que as vias que ela for começar a fazer o esgoto, a gente possa já, na sequência, quando finalizar essa parte, a gente poder fazer o recap. Lembrando que o prazo pelo marco legal do saneamento, até 2033, a gente tem que ter 90% da cidade com esgoto. Então, é um trabalho que tende a ser rápido, né? E em alguns outros casos, por exemplo, a gente acredita que a a Estação de Tratamento de Esgoto, ela vai ficar ali na Estrada da Fazenda, na região, né, mais ao norte da cidade. Perto da FENAGIP ali. Perto da FENAGIP ali. Então, possivelmente, um dos últimos bairros a serem feitos de esgoto, porque ele começa da estação para os bairros, para que ele já possa fazer a tubulação e começar a cobrar. Teoricamente, né? Começaria em Santa Terezinha. Santa Terezinha, Limoeiro, Limeira, toda essa região, Volta Grande. Então, a gente poderia começar logo ali da região do Joaquim, porque até chegar lá vão passar 5, 6 anos. Então, daqui a 5, 6 anos, o asfalto necessariamente vai precisar de alguma manutenção. Faz sentido passar a vala, não faz sentido tu cortar o asfalto depois de 6 meses, 1 ano, né? Então, tão logo a gente tem esse cronograma com a empresa do esgoto, a gente quer iniciar no 2º trimestre do ano que vem já esse programa de recap, que são mais de 100 quilômetros de vias que vão ser totalmente recapeadas, com fresa, recap, um trabalho, né, de primeira, porque de fato a malha viária na cidade ela é muito, muito antiga, muito tempo sem manutenção, veículos muito pesados. A gente vai também fortalecer a fiscalização de peso aqui na cidade. Não adianta de arrumar o asfalto e não controlar o peso, senão daqui a pouco vai danificar de novo. Então a gente tem trabalhado para o ano que vem ser um ano, né, uma grande virada de chave nessa questão da qualidade da malha viária no município. Só uma coisa, que dia vai ser o leilão do esgoto? Não está marcado ainda, é para ser janeiro. É janeiro? Janeiro.